Parágrafo 2267. O ensino tradicional da Igreja, veja, o ensino tradicional, não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra um agressor injusto. Veja, a pena de morte deve ser e pode ser praticada quando for o único modo de defender a sociedade contra aquele injusto agressor. Por que isso? O próximo vai dizer o seguinte: se os meios incruentos, aqueles que não derramam sangue, bastarem para defender a vida humana contra o agressor, para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. É o princípio da razoabilidade, como eu tinha dito no início. Assim como a legítima defesa, ela deve ser proporcional, horas. Eu não posso, o cara vem com uma arminha de brinquedo, de aguinha, me assaltar, eu vou lá e dou uma facada no meio do coração para me defender. Eu posso simplesmente fugir dali, eu posso simplesmente lutar corporalmente contra ele, se eu tiver condição para isso, porque eu sei que aquela arminha de brinquedo de aguinha não vai me fazer dano algum, então é proporcional que eu me defenda de uma forma menos agressiva, que não venha tirar a vida desse agressor. Se eu posso me defender de uma forma que não venha causar-lhe a morte, que não seja de forma cruenta, eu peco se faço o contrário. Isso é legítima defesa. A legítima defesa ela é proporcional. Se a pessoa que te agride não é um perigo iminente de morte para você, você não tem o direito de matá-la como legítima defesa. Você tem direito de reprimi-la, até fisicamente, até com agressão física, mas não com a morte. E a pena de morte é a mesma coisa. Se existem outros meios tão eficazes quantos para reprimir esse delito, esse injusto agressor, e esses meios preservem a ordem pública, esses meios preservem não só a ordem pública, mas a dignidade da natureza humana, que esse injusto agressor não perdeu porque é inalienável, ele perdeu a sua dignidade operativa, porque ele opera o mal. Então ele decai na sua dignidade, mas aquilo que é essencial e fundamental, que todos os seres humanos têm em comum, que é a dignidade fundamental do homem, ele não decai, ele não perde. Então você veja que você consegue preservar a vida do injusto agressor, que é um bem, porque matar, como nós vimos, sempre é mal. A morte é sempre má. A morte nunca pode ser boa, principalmente a morte causada. Você evita de fazer o mal, você preserva o bem que é a vida daquele injusto agressor, por mais que ele seja injusto agressor, a vida dele é um bem, horas. Sempre será um bem. E você protege a sociedade. Isso é o princípio da proporcionalidade, horas. O princípio que vale para a legítima defesa, que vale também para a pena de morte, que é uma espécie de legítima defesa. E a seguir ele vai dizer, hoje, olha só, hoje, aqui não está falando do passado, está falando de agora, 1900 e pouco, para cá. Hoje, de fato, as possibilidades que o Estado dispõe para reprimir eficazmente o crime tornam inofensivo aquele que o cometeu, sem impedir definitivamente a possibilidade de se redimir. Os casos de absoluta necessidade de eliminação do réu já são muito raros, se não praticamente inexistentes. Esse é o ponto-chave para a gente entender a mudança do catecismo feito pelo Papa Francisco. O Papa João Paulo II confessou que a pena de morte é lícita, é válida, é eficaz, foi aprovado pela Igreja, está no ensino tradicional. Mas ela tem que ser proporcional. Existem outros meios
de se evitar a morte do justo agressor, eles devem ser aplicados em primeiro lugar. Agora, ele ainda reconhece que hoje, na nossa época, já é praticamente inexistente os motivos, as razões, as circunstâncias que levam a pena de morte ser necessária. Ou seja, aquelas razões, aquelas circunstâncias em que a pena de morte é a única solução. Hoje em dia, São João Paulo II reconhece que praticamente isso não existe mais. Logo, a pena de morte se torna caduca. Ela se torna ineficaz. Se você tem como restringir o mal sem aplicar a pena máxima, é assim que se deve agir. É a proporcionalidade. É o princípio da razão. Da mesma forma que você pode educar seu filho, corrigir seu filho sem precisar bater nele, apenas corrigindo de forma um pouco mais leve, porque o erro que ele cometeu tem como ser corrigido de forma mais leve, por que você vai bater na criança? Por que você vai aplicar a palmada, que é algo excessivo, que vai além da razoabilidade naquele momento? É algo simples. E a partir daí nós entendemos que quando o Papa Francisco ele mudou o que o catecismo diz, ele não mudou a doutrina, mas ele mudou a percepção do tempo. João Paulo II reconhece que àquela altura já era praticamente inexistente a necessidade da pena de morte. E o Papa Francisco diz: bom, agora oficialmente a Igreja reconhece que não existe mais possibilidade atualmente disso ser praticado. E se a pena de morte é praticada hoje, dentro do contexto que vivemos, onde ela não é mais necessária, é inadmissível. Se torna um grave atentado contra a dignidade humana. É isso. É exatamente isso. É simples. Vamos ler a versão atual do Catecismo. Parágrafo 2267, o mesmo que a gente leu, diz o seguinte, agora mudado pelo Papa Francisco. Palavras do Catecismo atual. Durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum. Bom, Papa Francisco começa reconhecendo que durante muito tempo, ou seja, no passado, foi reconhecido a legitimidade, a aceitabilidade da pena de morte para reprimir graves ameaças e salvar o bem comum. Então, não tem como ele estar dizendo aqui que é gravemente imoral, que nunca deve acontecer, que é pecaminosa em si mesma. Não é isso que está dizendo aqui, não. Vamos continuar. Hoje, vamos lembrar do que João Paulo II falou, hein? Hoje. Então, quando o Papa Francisco vai falar de forma um pouco mais incisiva contra a pena de morte, ele usa a primeira palavra hoje. Depois de ter falado que antes era considerado legítimo, hoje, no nosso contexto atual, vai se tornando cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde. E aqui nós estamos falando da dignidade fundamental, aquela que é comum entre todos os seres humanos pela criação de Deus. Ela é inviolável. Mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos. Ou seja, existe um ponto de doutrina aqui que está ficando mais claro para a nossa sociedade atual, que sempre existiu. Todas as pessoas da igreja sempre reconheceram a dignidade da vida humana. Só que hoje, por nós não precisarmos mais usar desses meios cruentos, se amadureceu esse princípio teológico, está mais claro do que nunca. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão do sentido das sanções penais por parte do Estado. Sim, a lei penal mudou. Hoje tem as penitenciárias, hoje o direito tem a ampla defesa do contraditório, o direito penal melhorou e avançou em muitas questões. Ele continua. Por fim,
foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa do cidadão, sem ao mesmo tempo tirar definitivamente a possibilidade de se redimir. É exatamente o que o Papa João Paulo II falou e que o professor Antônio Machado reconheceu que tem como ser compreendido à luz da tradição. Ou seja, primeiro o Papa Francisco reconhece, né, que no passado isso era aceitável. Aí diz que hoje a teologia sobre a dignidade humana tomou um desenvolvimento, uma compreensão, uma clareza maior, como qualquer doutrina, ao longo do tempo vai tomando. E os meios que o Estado dispõe hoje, diferente do passado, são mais eficazes. Ele termina dizendo, aqui é a conclusão: por isso, a Igreja Católica hoje, a Igreja ensina à luz do Evangelho que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade da dignidade da pessoa. Ponto. Quando nós pegamos esse último parágrafo, pena de morte inadmissível, porque atenta contra a dignidade da pessoa humana, parece que de fato isso não traduz aquilo que sempre foi ensinado pela Igreja e o que foi ensinado inclusive por João Paulo II. Mas quando nós pegamos os dois parágrafos anteriores e nós entendemos, fazemos a leitura, uma interpretação de texto com todo o seu contexto, nós entendemos que esse último parágrafo, que diz que é inadmissível, se trata, portanto, do quê? Da pena de morte aplicada hoje, nas circunstâncias postas pelo Papa no parágrafo anterior. O Estado tem leis penais melhores, formas de deter o crime, formas de redimir o criminoso. Hoje, as coisas mudaram. Hoje, se dá para valorizar mais esse aspecto que sempre existiu no fundamental da dignidade humana. Agora está em ressalto. Não que antes não existisse, mas antes, por motivo de necessidade, era suprimido por causa da necessidade de salvar o bem comum contra as injustas agressões que não tinham outra forma de serem punidos. Hoje, com outras formas alternativas de punição, essa dignidade se ressalta. É o princípio, novamente, da hierarquia dos valores, da hierarquia das verdades. Em alguns momentos, duas verdades parecem se contradizer e uma se ressaltar no lugar da outra. Ou seja, nós temos duas verdades. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. Segundo, salvar uma população que está sendo injustamente agredida. Bom, nós temos um mal gravíssimo aqui. Então, infelizmente, essa dignidade desse ser humano que não está usando bem a sua própria dignidade, está agindo contra a sua natureza, ele deve ser exterminado para salvar esse bem comum, que é, nesse nível de hierarquia, mais importante. Agora, se o bem comum não está sendo lesado pelo justo agressor a ponto de precisar matá-lo, mas podemos refreá-lo de outras formas, logo, a vida, a dignidade dessa vida humana aqui, por mais que esteja ultrajada pelo pecado, ela permanece inviolável na sua essência. Se ela pode ser preservada sem prejudicar o bem comum, então eu tenho que fazer essa opção, porque agora o jogo mudou. No que mudou não foi a doutrina, mas foi o contexto, a circunstância. Antes eu não conseguiria poupar um injusto agressor sem prejudicar a sociedade inteira. Hoje eu consigo salvar a sociedade, preservar a sociedade sem matar um injusto agressor. E nesse sentido, como a vida humana ela é inviolável, da concepção à morte natural, é obrigatório para o cristão fazer a opção pela vida do injusto agressor, desde que essa opção não fira o bem comum. E é exatamente o contexto atual. A Igreja reconheceu então que no contexto atual não tem como mais você defender a pena de morte sem cair num erro. Não que ela seja em si o erro, mas na atual conjuntura você consegue salvar os dois. Se você consegue salvar os dois, você peca se não salvar um. Quem sabe fazer o bem não faz, peca. Então, você tem dois bens tutelados: a vida do justo agressor e a sociedade.
No passado, você tinha que escolher entre um e outro. Então você escolhia pelo mais importante, que era o bem da sociedade. Hoje você não tem mais que escolher entre um e outro. E se você escolher, você peca. Porque você vai acabar de alguma forma praticando mal sem necessidade. Então não tem mais o excludente. É como a legítima defesa, fazendo novamente a comparação com a legítima defesa. Enquanto você tem a possibilidade de escapar da injusta agressão sem matar o injusto agressor, você tem a obrigação de fazer assim. A partir do momento que você não tem mais essa possibilidade, você pode atentar contra a vida dele sem cometer o pecado. Então a questão é circunstancial e não moral no fato de que a pena de morte em si é pecaminosa. E o Papa Francisco não disse isso na redação do texto. Ah, mas ele disse no discurso de fulano de tal. Não sei, não vi o discurso, mas o discurso não importa no momento. O que importa é o que está no texto. É o que a igreja ensina no catecismo, o que está escrito ali. O que está escrito ali contradiz a tradição, eu acabei de provar que não.